2022, um ano de romper barreiras. E o texto que nós vamos pautar esta palavra está no livro de Atos, no capítulo 16. Nós vamos conhecer essa história a partir do versículo 6 em diante. Não sei se você já conhece, mas é uma história muito conhecida da palavra do Senhor, porque fala de um homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está vivendo a sua segunda viagem missionária. E no momento em que Paulo está vivendo o chamado do Senhor, no meio deste chamado, a Bíblia fala algo muito interessante. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de ir para onde ele havia proposto seu coração para viajar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo então redireciona a rota do apóstolo Paulo. E então, numa visão, a Bíblia diz que Paulo deveria ir à Macedônia. Enquanto Paulo está no caminho da Macedônia, ele chega neste lugar e muitas coisas extraordinárias começam a acontecer no momento em que Paulo passa a estar no centro da vontade do Senhor. Porém, mesmo no centro da vontade do Senhor, existem desafios, situações adversas podem nos alcançar. E é bem isso que acontece com o apóstolo Paulo. No meio da vontade de Deus, podem haver desafios que vão nos querer parar, que vão nos querer impedir e que vão muitas vezes nos cansar, vão nos entristecer, mas é nessa noite, nesse dia, no momento em que você estiver assistindo essa palavra, que você seja alcançado e que essa palavra possa te desafiar a mesmo em meio à adversidade não parar, porque foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não parou, ele seguiu cumprindo com o propósito do Senhor e ali pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. A palavra de Deus diz que ali ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por situações adversas, mas no momento em que ele estava ali, preso, passando por essa situação tão adversa, ele entendeu que ainda assim valia a pena pregar o evangelho, estar no centro da vontade do Senhor. Nós temos vivido uma época em que muitos cristãos têm pregado e têm colocado em seu coração a crença de que cristão não passa por adversidade. Isso é um doce engano e tem levado muitos filhos de Deus à frustração, a ficarem muitas vezes distante do Senhor e a terem seus relacionamentos com Ele comprometidos, porque isso não é verdade. O próprio Deus diz que no mundo nós teríamos aflição. Que bom que essa palavra não para por aí, porque a palavra de Deus diz que apesar da aflição, tem de bom ânimo, é o que o Senhor espera de nós. E ali, mesmo no meio da vontade do Senhor, Paulo se deparou com este desafio. E eu te convido a fazer o mesmo diante da adversidade, que você possa estar no centro da vontade do Senhor, entendendo que nada vale mais do que estar vivendo aquilo que o Senhor se propôs. A segunda lição que nós vemos nesse texto é que a maneira como Paulo escolheu enfrentar a adversidade é isso que faz toda a diferença. Sabe, não é a situação que nos move, não é a situação que faz a diferença, mas a maneira como você decide passar por ela. O povo de Israel, eles enquanto estavam atravessando o árduo deserto, eles escolheram murmurar. Começaram a reclamar e tem muitas vidas que vão passando pela adversidade, murmurando, questionando. Temos um outro personagem muito conhecido na Bíblia chamado Elias. Quando Elias passou pela adversidade, ele escolheu a caverna. Temos Jonas. Quando Jonas recebeu a ordem do Senhor para que ele pudesse ir pregar o evangelho em Nínive, o que foi que ele fez? Ele escolheu uma outra rota, ele escolheu fugir. E você, meu irmão, e você que nos assiste, como você tem escolhido, como você tem vivido as experiências com Deus no momento da adversidade? A Bíblia diz que a vida de Paulo e Silas, enquanto eles passaram pela adversidade, adoraram ao Senhor, eles escolheram
cantar e orar ao Senhor. E por causa da vida deles, eles transformaram. Um rebuliço aconteceu naquela cidade. Houve conversão, houve libertação, houve transformação naquele lugar. E o convite para você hoje é que você possa buscar ao Senhor, mesmo no centro da vontade, passando por adversidade. Adore, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque não tem adversidade que dure para sempre. Enquanto a adversidade não passa, esteja aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, porque mesmo na adversidade, milagre pode acontecer, vidas podem ser alcançadas, e que a sua vida seja um canal do milagre, da bênção, da graça do eterno Deus. Que a sua vida possa ser um instrumento nas suas mãos em todo o tempo.